Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson, eu sou perito criminal do Instituto Geral de Perícias aqui do estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor MAPA das áreas de perito criminal geral e também das áreas específicas de Química e Engenharia Química. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês o que eu acho que pode ser cobrado, né, na prova do ITEP do Rio Grande do Norte, que tem prova marcada para o dia 25 de julho. A banca, como todos nós já sabemos, né, é o Instituto AOCP, né, que fez a prova do ITEP do Rio Grande do Norte no ano de 2018 e também a prova da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo no ano de 2019. Quem vai fazer a prova para perito geral vão ser 10 questões de química, né, que vão ser ali abordadas na prova do concurso, na qual eu cito 3 tópicos mais relevantes, assim, que eu acho que tem uma grande chance de cair no concurso, tá? O primeiro tópico é estequiometria, o segundo dele é eletroquímica e o terceiro é orgânica, tá? E para perito criminal da área específica de química e de engenharia química, como serão abordadas 60 questões, né, nessa prova, a minha grande aposta que vai cair no concurso é a parte da cinética, tá, de físico-química, a parte das funções orgânicas, né, na parte da química orgânica, e também a cromatografia, que é a parte ali da química analítica. Tá? Agora eu gostaria também de pontuar um pouco de cada um desses tópicos, né, do que é mais importante realmente saber para essa prova. Bom, na prova do perito criminal geral, né, como eu falei anteriormente, o principal tópico eu acho que é o mais importante, assim, que vocês têm que estar bem calibrados, né, para irem fazer a prova, é na parte de estequiometria, tá? Essa parte de estequiometria, ela envolve outros conhecimentos, não só a estequiometria em si, os cálculos estequiométricos, mas também, principalmente, o balanceamento das reações químicas, tá? Por que eu digo isso? Porque, analisando melhor, assim, essas duas últimas provas, o que acontece é que, na questão, geralmente eles não trazem a reação química, tá? Se eles falam, eles falam o nome do composto e não realmente colocam a estrutura molecular. Então é interessante saber, né, ter o conhecimento dos nomes das substâncias químicas para a prova. Mas caso derem a reação química ali já pronta, né, é super interessante saber fazer o balanceamento dessas reações químicas, tá? Então a gente também sabe que existem alguns métodos para fazer o balanceamento, tanto de tentativa e erro, e também como o da oxirredução, né? Mas claro, da oxirredução você só vai poder utilizar se realmente acontecer uma reação ali de oxirredução, na qual um composto está oxidando e outro, consequentemente, está sofrendo uma redução, tá? Então, fazer esse ajuste dos coeficientes é a parte mais importante, né? E primordial, né? A principal, a primeira coisa que você deve fazer quando você vê uma reação, né? Verificar se ela está balanceada e, se não tiver, realmente efetuar o balanceamento dessa reação química para então depois seguir com os cálculos, né? Como a questão vai pedir, se é um cálculo de rendimento, se é um cálculo de pureza. Então tem que estar sabendo fazer então o balanceamento dessa reação química, né? Os ajustes dos coeficientes estequiométricos. Junto ali nesse conhecimento ali de estequiometria, né, é muito importante ter o conhecimento sobre o mol, né, massa molar e volume molar, tá? Esses conceitos, né, eles estão todos interligados com a estequiometria. Então, dependendo do cálculo que for pedido na questão, vocês devem saber efetuar os cálculos, né, envolvendo então o mol, né, a massa molar, o volume molar. Então, tem que saber trabalhar com esses dados na questão ali, dada a reação química, né? A segunda parte bastante interessante para a parte do perito criminal geral, né, é a parte da eletroquímica, né? Então, na eletroquímica, não basta só saber ter o conhecimento da pilha, né, que é a parte mais importante ali dentro do conteúdo de pilhas, tá? Mas também fazer, né, ter o conhecimento do balanceamento por oxirredução. Saber o que é uma reação de oxirredução, né? Saber o que é uma semi-reação de oxidação, uma semi-reação de redução, né? E com isso, né, conseguir fazer o cálculo
e designar, né, o valor do NOx de cada um desses elementos químicos, né, que é primordial no conhecimento das semi-reações de reoxidação e de redução. E se, claro, né, acontece ali uma reação de oxi-redução, você pode utilizar, então, o balanceamento por oxi-redução, né? A gente consegue fazer o balanceamento utilizando esse tipo de reação química, tá? Ainda no tópico de eletroquímica, né, a gente também tem que ter o conhecimento do que é um agente redutor, o que é um agente oxidante, né, que pode ser, então, perguntado na prova, né, dado uma reação química ali, ele pedir qual que é o agente oxidante, qual é o agente redutor, então tem que ter um conhecimento também dessa parte ali de definição desses agentes, tá? E claro, a parte de pilhas, que é o mais importante dentro da eletroquímica, né? Saber o que é uma pilha, quais são as características que fazem com que uma reação química possa ser denominada uma pilha, né? Em que tipo de situação isso acontece, né? E também ter todo aquele conhecimento das pilhas, né? Que a gente já sabe. Então, calcular a diferença do potencial dessa pilha, verificar, então, a parte metálica ali, que vai estar sendo corroída, que vai estar aumentando a sua massa, qual é o fluxo dos elétrons, né? Se ele está indo do ânodo para o cátodo para o ânodo, qual que realmente vai ser o cátodo, qual que é o ânodo, onde ocorre a reação de redução, onde ocorre a reação de oxidação, desculpa. Conseguir trabalhar com essas reações, né, essas duas semi-reações, conseguir montar então a equação global daquela pilha, né, fazer, como disse anteriormente, o cálculo da diferença de potencial, né? Lembrando então que pilha sempre vai ter uma diferença de potencial positivo, né? Com a unidade em volts, tá? Então, essa é uma da parte assim que realmente eu acho que vai ser cobrada. Então, eletroquímica, deem bastante atenção no estudo de vocês para essa prova, tá? E a outra parte, o outro tópico importante que eu acho que pode ser cobrado nessa prova de perito criminal geral é a parte da química orgânica, tá? Principalmente os fundamentos, foi trazido ali no edital. Então, saber o que estuda a química orgânica, né? Que é principalmente os compostos formados por carbonos, né? Então, quantas ligações o carbono faz, se é simples, se é dupla, né? Se ele consegue fazer uma ligação tripla. A hibridização, né, de cada um desses átomos ali, né, principalmente do carbono, se ele é sp, se ele é sp2, sp3, tem que ter esse conhecimento da hibridização de cada um desses átomos ali que estão, desses elementos, né, que estão ali numa cadeia carbônica, né, numa estrutura orgânica. E também outra parte interessante é ter o conhecimento das ligações sigma e pi desses compostos orgânicos, né? Saber identificar o que é uma ligação sigma e saber identificar o que é uma ligação pi, né? Normalmente eles costumam cobrar quantas ligações sigma, quantas ligações pi tem naquela molécula. Bom, já na parte da prova do perito criminal específica para os cargos de Química e Engenharia Química, a minha grande aposta realmente é para a cinética, tá? Por quê? Avaliando as duas últimas provas dessa banca, né, elas costumam focar bastante na parte de fisicoquímica. E dentro da parte de fisicoquímica, né, que entra ali gases, termodinâmica e cinética, a parte da cinética realmente merece um destaque ali nos estudos de vocês para essa prova, tá? A maioria das questões nessas duas últimas provas trabalhou bastante com as questões da cinética, né? Então, dentro da parte da cinética, foquem bastante na lei da velocidade, tá? Como obtém a lei da velocidade através das tabelas, né? Trazendo alguns dados experimentais, né? Então, como eu consigo saber determinar essa lei da velocidade? Quais são a ordem, né, em relação aos reagentes, né? Para colocar ali na lei da velocidade. E também, claro, alguns cálculos envolvendo essa constante, né, da velocidade para conseguir determinar a constante e conseguir trabalhar, né, com esses dados ali da lei da velocidade. Também é interessante saber os fatores, né, que afetam a velocidade de uma reação e também não confundir, né, com os fatores que podem deslocar o equilíbrio químico, tá? Então, eles são fatores diferentes, tá? Mas é realmente interessante saber quais que afetam a velocidade de uma reação química e quais afetam o equilíbrio químico.
E o outro tópico, né, que eu julgo importante, que vocês deem uma atenção maior, é a parte da química orgânica, que é mais as funções orgânicas, né? Saber identificar quais são as funções orgânicas presentes ali na molécula, né? Pode dar uma estrutura molecular e ele vai pedir para identificar, então, quais são as funções. Dentre elas, a gente pode citar os hidrocarbonetos, né? Os álcoois, acetonas, o éter, o éster, o ácido carboxílico, a amida, a amina, saber diferenciar bem o que é uma amina, né? Então, trabalhar essa identificação das funções orgânicas numa estrutura molecular orgânica. E o último tópico, assim, importante, que eu julgo para você focar nos estudos, né? Faltando aí um mês agora para a prova, mais ou menos, seria a cromatografia, né? Ela é a técnica mais utilizada dentro da perícia criminal, né? Claro, aquelas realizadas no laboratório, que é a parte, então, da química analítica, né? Então, é interessante saber os princípios, né, da cromatografia, né? Como que ela acontece e por quê, quais são os motivos. E também os tipos, né? Que a gente tem a cromatografia em camada delgada, a cromatografia líquida, a cromatografia gasosa, né? Que são as principais ali que devem ser estudadas para essa prova. Essa banca gosta bastante da cromatografia de camada delgada, então isso dá bastante essa parte, né? Principalmente os fatores de retenção, o RF, tá? Saber trabalhar com os cálculos, verificar se um composto ali que fez a eluição, ele é mais ou menos polar que o outro, né? Fazer essa comparação de polaridade. Ter o conhecimento, principalmente, né, do que é uma cromatografia de fase normal, o que é uma cromatografia de fase reversa, né? Saber se o solvente ele é mais ou menos polar que a fase estacionária, né, no caso de uma cromatografia líquida ou de uma CCD, tá? Saber principalmente as distinções entre cromatografia líquida e também a cromatografia gasosa, né? O que tem de diferente entre essas duas técnicas, né? Quais análises a gente pode utilizar em cromatografia gasosa e quais a gente pode fazer análise por cromatografia líquida, né? E também, por último, mas não menos importante, quais são os principais detectores utilizados na cromatografia gasosa e na cromatografia líquida, né? E ter uma ideia ali, principalmente, né, da parte de espectrometria de massas, que foi descrito ali, né, de forma bem clara no edital. Então, dentre os detectores, ele é realmente o mais importante. Então, ter um conhecimento vasto desse detector utilizado tanto em cromatografia líquida quanto em cromatografia gasosa é bastante interessante, né, você levar esse conhecimento para a tua prova. Então seriam essas as minhas dicas para quem vai prestar a prova do ITEP e espero então que essas dicas sejam valiosas para você focar bem aí nessas últimas semanas que antecedem a prova e que realmente caiam e vocês consigam fazer alguns pontinhos com essas dicas que eu trouxe para vocês aqui hoje. Meu muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!